Começa agora, Café com Política. Uma realização 96 FM e Jornal da Cidade. Seja muito bem-vindo à edição número 125 do Café com Política, que tem oferecimento de Brambila, acreditando no futuro, e de loteamento empresarial Bauru, o LEB. Aqui comigo na bancada hoje, eu sou o economista Reinaldo Cafeu, conosco o consultor Kleber Santos. Bom dia, Kleber. Bom dia, Cafeu. Bom dia, amigos que nos acompanham nessa manhã. Também o jornalista João Jabur. Bom dia, Jabur. Bom dia, Cafeu. Bom dia, nossa grande audiência. Também Ricardo Bizarra, bom parceiro dia. de todas as manhãs. Bom dia a todos. É isso aí. Bom, Bizarra, vamos aproveitar esse início de programa e a gente vai fazer uma leitura rápida, né, da recente pesquisa, foi ontem, né, do Datafolha em São Paulo, né, e como já era esperado, né, uma migração, né, dos eleitores do Pablo Marçal, majoritariamente para a candidatura do Nunes. Mas vamos trazer os números aí para a gente poder debater aqui com a nossa bancada. Vamos lá então, olha, pesquisa Datafolha divulgada, portanto, nesta quinta-feira, essa é a primeira após o final do primeiro turno em São Paulo, e mostra Ricardo Nunes com 55% das intenções de voto e Guilherme Boulos do PSOL com 33%. Essa pesquisa foi encomendada pela TV Globo e a Folha de São Paulo, foi realizada entre os dias 8 e 9 de outubro e entrevistou presencialmente 1.204 pessoas acima de 16 anos na cidade de São Paulo. No grupo de eleitores que votou em Pablo Marçal no primeiro turno, 84% agora declaram voto em Nunes, contra 4% que escolheram Boulos. No eleitorado de Tabata Amaral, 35% indicam preferir o atual prefeito e 50% migram então para o candidato do PSOL. O Boulos fica atrás de Nunes em todos os grandes segmentos demográficos do eleitorado, com distância menor entre os mais escolarizados, cerca aí de 52% a 38%, e entre quem tem renda familiar superior a 5%, 52% a 41%. Então vamos apresentar aqui à audiência do Café com Política a pesquisa estimulada, que trouxe então Ricardo Nunes com 55%, Guilherme Boulos com 33%, branco, nulo ou nenhum dos dois candidatos, 10%, e não souberam responder, 2%. O Datafolha também pesquisou a intenção de voto espontânea. O que é essa intenção de voto espontânea? É aquela em que os nomes dos candidatos não são apresentados aos eleitores pelos entrevistados. E aí então deu Ricardo Nunes com 41%, Guilherme Boulos com 29%, não souberam responder 12%, além de branco, nulo e nenhum dos dois candidatos, 10%. Bom, se a gente colocar, né, Kleber, vamos que sejam 10% de diferença no Colégio Eleitoral de São Paulo, que vai dar aí 1 milhão, né, quase, né, de eleitores. Eu acredito que a diferença absoluta para o Boulos vai ser muito difícil ele conseguir reverter, né? Acho que ali, tanto que o Nunes nem foi ontem no primeiro debate lá na CBN, porque ele não quer ter nenhum tipo de desgaste. E a gente já tinha essa leitura, porque o nível de rejeição apurado pelo próprio Datafolha é de 8% para o Nunes e acima de 40% do Guilherme Boulos, né? Exato, Cafeu. 31%, inclusive, dos eleitores do Lula preferem o Ricardo Nunes nesse momento. 31%. Isso é um dado interessante também, porque dos eleitores de Lula? De Lula, 31%. Falar nisso, eu vi no levantamento, aquela história do Marçal, fala, vote no 13, deu certo, viu? Muita gente votou 13 e anulou o voto, viu, na primeira turma. Você quer votar no Boulos? Põe 13 aí, tá? Ele induziu aí. Então, mas vamos voltar às estatísticas. Olha, o que a gente está percebendo é o seguinte, o Ricardo Nunes tem a vantagem sobre Boulos também, além da questão da rejeição, que o grande problema é você diminuir uma rejeição nesse curto período de tempo, praticamente impossível, muito, muito difícil. E já há também a forma com que cada um vai abordar, vai definir o outro. Do que a gente está vendo de imediato é que o Ricardo Nunes vai destacar a inexperiência em cargo executivo do Boulos. Exatamente. Né? Também a imagem de radical e a inconsistência
do discurso dele. Então ele vai comparar ordem e desordem, experiência e inexperiência, boa gestão, incerteza. Então essa é a ideia. Ele vai reforçando o distanciamento. O distanciamento. Agora, o Boulos, a gente já percebeu que ele está se pegando em algumas coisas mais pessoais. Então ele levantou um problema particular do Ricardo Nunes em 2011. Teria brigado com a mulher e isso tal, o Marçal enfim. explorou bastante também. Explorou também. Então isso o Boulos também já citou isso ontem. Então existe outra vantagem ainda do Ricardo Nunes, que é a máquina. Sim. A gente sabe o poder da Fora máquina. o governo do estado, né? Exatamente. E o Tarcísio, né, que a gente sabe que se revelou aí um grande cabo eleitoral para ele. Agora, Jabur, você acredita que diante desse quadro o Lula descola do Boulos, porque já veio a informação que o Lula vai fazer igual ele fez no primeiro turno, só vai lá na frente no último dia fazer aquela passeata última lá, porque se eventualmente o Boulos não vence e o Lula cola muito, a derrota seria do próprio Lula, né? Já ficou claro e evidente que o Lula vai se preservar nesta eleição, Cafeu. E justamente porque, mais uma vez, a onda conservadora domina esse processo eleitoral, não só em São Paulo, como aqui no nosso interior. Haja vista os 3 primeiros colocados na nossa eleição, 3 candidatos conservadores. E no Brasil como um todo. Então, a ordem já dada pelo próprio Lula, evidentemente, ele que manda, é preservar, é não entrar de cabeça de fato. Ele não vai se preservar, porque daqui a 2 anos nós teremos a eleição presidencial e pode ser que ele seja candidato, tu indica que sim, né? Então... E está tendo a queda de popularidade do seu governo, né? Os índices estão apontando, quer dizer, ele não pode levar mais uma incerta aí, né? Exatamente. Isso incomoda muito o Lula. E comportamento semelhante, guardadas as proporções, teve o Bolsonaro quando no primeiro turno ficou com o pé em 2 canoas. Por conta de não ter o Marçal. Quando o Marçal cresceu, ele saiu um pouco da campanha do Nunes. Depois, no final, não nem no final, na verdade, ele até foi criticado pelo Bispo Malafaia essa semana. Sim. Por isso, né? Omisso, negligente, etc. Então, os 2 grandes líderes brasileiros, no momento, um de esquerda, um de direita, se preservam nessa eleição para poderem competir, né, Kleber? Lá em 2026, sem desgastes desse processo eleitoral. Aí que vem aquela leitura que a gente fazia antes de que as eleições seriam polarizadas, e elas acabaram não acontecendo. E o Bolsonaro agora, há uma leitura também que o próprio Nunes não quer muito o Bolsonaro ao seu lado. Você também deve ter feito essa leitura, né? Então, porque aí é o seguinte, o Boulos quer o Lula, mas o Lula não quer ficar com o Boulos. O Nunes não quer tanto o Bolsonaro, porque colando no Tarcísio, para ele é melhor nesse momento. Ou seja, você tem alguém que recua para não desgastar e você tem alguém que é recuado para não ter envolvimento, né? O Ricardo Nunes, ele quer os bolsonaristas, o voto, mas ele não quer a rejeição também que existe. Ele não quer incorporar a rejeição do Bolsonaro. Do Bolsonaro. Por quê? Porque ele está também tendo votos, interessante isso, ele tem votos do eleitor do Marçal e da Tabata também, embora a Tabata tenha declarado ali mais à esquerda, só que boa parte dos eleitores da Tabata, boa parte é centro. A Datafolha mostra que o Boulos herda apenas 50% dos votos da Tabata, que é de esquerda. Isso que chamou a atenção, né? Porque então eles não estão conseguindo ligar a Tabata à esquerda, né? Ela teve um comportamento muito centro-esquerda, né? Ela ficou ali naquela coisa meio termo, né? E mesmo com a entrada do Alckmin e tudo mais, né? Agora, 84% do Marçal ir pro Nunes, né? Já acho que já era de alguma maneira esperado isso, né? Porque... Há uma teoria, inclusive, que hoje, depois de vários anos, o bolsonarismo nem é só mais o Bolsonaro, né? O bolsonarismo transcende a figura do Bolsonaro. E é isso que o Nunes quer dar. Aqueles que são bolsonaristas, mas que essa é uma eleição muito própria, muito específica. Então, tem o aspecto ideológico aí, né? O bolsonarista é de direita ou extrema-direita e o Nunes é centro-direita. Então, não é só a figura do Bolsonaro que vai ser decisiva, né? Aliás, menos do que Kleber, todas. E você entende que é uma boa estratégia do Nunes selecionar os debates, eventualmente nem ir nesse momento para não ter desgaste? Tem razão, porque assim, o debate... Primeiro, o debate não muda uma eleição. O debate, a gente sabe que é como se fossem 2 times de futebol disputando a final do campeonato.
Quem gosta de um torce para um, quem gosta do outro torce para o outro. E se você fizer uma pesquisa logo após o debate, para os eleitores do candidato X, ele venceu. Para os eleitores do candidato Y, foi ele que venceu. Ou seja, quem está convicto não vai ser o debate que vai mudar. Não. Agora, o debate, ele pode trazer risco de perda. Por quê? Por causa dessa onda dos cortes, porque agora tudo é corte. Então, pega lá um pedacinho daquela fala que compromete um candidato. Uma titubeada do Ricardo Nunes, por exemplo, pode viralizar algo contra ele. Então, nesse caso, tem que ponderar bastante se vai ou não vai ao debate. Porque ir lá para levar pancada, para uma casca de banana ali escorrega, e aí um corte pode ser fatal numa candidatura. Então, hoje, cada vez mais se pensa muito, vou ou não vou ao debate. Lembrando que hoje recomeçaram os horários, né, políticos lá em São Paulo, onde tem segundo turno, né, agora com 5 minutos para cada candidato e também em torno de 8 minutos de inserções, agora de maneira igualitária. Antes era proporcional à bancada que eles tinham no Congresso Nacional. Pois não, a respeito desse debate, Café, então, para deixar bem claro, né, para quem está ouvindo, não quer dizer que o Bolsonaro não vá subir no palanque do Nunes e que o Lula não vai subir no palanque do Boulos aí em algum momento. Tem que deixar claro isso, nós não estamos dizendo que eles estão negando essas candidaturas, mas eles vão calcular milimetricamente os seus passos em relação ao qual será o apoio, nível de envolvimento, né? E lembrando que para se preservar, o nível é até onde ele se preserva. E lembrando que no caso do Lula é mais uma decisão dele, Lula, de não querer colar e depois ter que ter o ônus de uma eventual derrota, mesmo porque ele indicou tirou a Marta Suplicy do governo Nunes, refilia ela para o PT, dá apoio, injeta dinheiro e obviamente que se for derrotado com ele participando de maneira ativa, vai ser um ônus dele. No outra candidatura é a equipe do Nunes que não deseja, né, trazer, como o Kleber lembrou muito bem, a rejeição que o Bolsonaro tem. Ora, se eu tenho 8% de rejeição, o Bolsonaro normalmente tem lá 25%, 30%, por que eu vou trazer essa rejeição para minha candidatura? Então são duas estratégias distintas e no caso... Mas semelhantes. Semelhantes. Lembrando que participar ou não do debate é facultado também, ninguém é obrigado, e aí aquela que também paga o desgaste de não ir, né? Porque ontem o Boulos ficou 1 hora dando entrevista. Tem estratégia do governo Lula aí que está aconselhando o governo Boulos a colocar falas do Pablo Marçal na sua propaganda eleitoral de TV e também nas redes sociais. Eles querem os cortes de discussões do Marçal com o Ricardo Nunes. E além disso, o PT sugere um replay das entrevistas nas quais o empresário então criticou o caráter e a gestão atual do prefeito de São Paulo. Colocar palavras na boca do Marçal e não na do Boulos. E aí, o que você acha dessa estratégia? É uma estratégia. Isso aí ocorre muito, por exemplo, quando um candidato a prefeito apoiado por quem está no governo. Normalmente quem vai para o embate é o prefeito e libera o candidato para ser mais tranquilo, porque as pessoas não gostam muito de votar num executivo briguento, que vive brigando, porque o que se quer de um executivo é equilíbrio. Então, assim, a briga ela desgasta muito. Principalmente no segundo turno, né, Kleber? O primeiro turno você pode exagerar um pouco, mas o segundo é o que você tem para me entregar, exatamente, né? Exatamente. É uma perspectiva de ganho futuro. O que eu ganho votando no A, o que eu ganho votando no B? No sentido ganhar como obra pública, como serviço, como uma vida melhor para o eleitor. O que ele quer no fundo é isso, ter uma vida melhor. Quem é que vai me garantir essa vida melhor? Então é uma informação interessante. Agora, o Caféu, diga. O Boulos é uma curiosidade. Eles não gostam muito, muitos não gostam que falam muito desse assunto, mas foi divulgado pelo próprio Tribunal Eleitoral. Boulos foi o candidato a prefeito de São Paulo mais bem votado nos presídios. Foi o TRE... Aquele presídio de que a pessoa não está... Porque quem está preso com pena não pode votar, mas exatamente. Que tem liberdade provisória pode. Exatamente. Então os detentos, por exemplo, do Centro de Detenção de Pinheiros, né, que votaram por unanimidade no candidato Boulos. E você sabe que é exatamente isso. Podem votar todos os detentos que ainda não foram condenados em todas as instâncias. O detalhe é que só no presídio Romão Gomes, que é onde ficam detidos policiais, só lá que o Boulos perdeu. Olha só, em São Paulo são 9.322.000 eleitores.
9.322.000. Se a gente pegar aqui, vamos pegar uma abstenção de 20%, teria 1.800.000 a menos aqui, o que daria mais ou menos 7,5 milhões de votos, né? Vamos fazer a conta rápida aí. Tira 1 milhão, vai para 8.300. Tira meio, 7.800.000 votos. Se o Nunes tiver 10 pontos percentuais acima, é quase 1 milhão de votos, cerca de 800 a 850 mil votos a mais. Quer dizer, uma reversão desse número absoluto não é fácil. Não é fácil. E além do que, o Nunes está bem em vários setores, né, principalmente periféricos em São Paulo. E curiosamente o Boulos pegando gente com uma faixa de renda maior. Eu falo curiosamente porque ele tem uma esquerda mais radical, não é aquela esquerda, vamos dizer, que você entende de que pode ter uma sociedade mais igualitária e tudo mais, né? Ele representa, e aí as pessoas com mais renda, com mais esclarecimento estão dizendo, não, eu prefiro esse aqui. Então, matematicamente aqui é muito difícil, mas é claro, você tem um caminho até o dia da eleição. E falando em matemática, nós repetir aqui, 58% de rejeição. Quando você tem 2 candidatos só, significa que no máximo você vai ter 42% dos votos. E para ganhar a eleição em segundo turno, você tem que ganhar com 50% mais um, né? E aí você teria 42 e teria que convencer 8 a 9 pontos. Não é só convencer para votar em você, é eliminar a sua rejeição, né? Quer dizer, é um esforço hercúleo, né? Para você ter. E o outro, você teria que construir uma rejeição no outro, né? Que é aquela história. Transferir. Transferir. É difícil. É muito difícil. Nesse aspecto, Kleber, eu acho que o Marçal contribuiu com o Nunes, né? Porque a rejeição foi canalizada para o Pablo Marçal e pouparam a rejeição no Nunes. Se você olhar por esse prisma, né? Porque o Marçal carregou pela direita a rejeição maior. E aí o próprio diretor do Instituto Paraná levantou isso, perguntar por que o Nunes, sendo prefeito de São Paulo, tem uma rejeição tão baixa. Porque o eleitor está enxergando no Pablo Marçal a maior rejeição e ele acaba poupando o Nunes indiretamente quando faz a pesquisa. Tinha 8% de rejeição. Como alguém que está à frente de uma prefeitura tem 8% de rejeição? É muito pouco. Muito pouco. Aproveitando no Marçal, eu pergunto aqui para a bancada, é ainda cedo demais para descartar o Marçal na influência que ele terá, principalmente com o Bolsonaro, que já inclusive xingou o Marçal ontem, porque pediu uma retratação, o Bolsonaro xingou, colocou umas palavras ali, e inclusive a Polícia Federal já declarou que o laudo é falso. Enfim, é cedo ainda para descartar uma influência, tanto em rejeição quanto em votos válidos do Marçal, principalmente para o Nunes. Eu entendo que o Nunes não vai falar diretamente que ele não aceita o apoio, tanto que o Nunes, no dia da eleição, fala, ele me atacou, não tem. No outro dia ele já veio contra o discurso, não, o Marçal tem algumas ideias interessantes, eu tô querendo, porque ali ele estava de olho nesse eleitorado. O que eu olho pro Marçal é muito menos nessa eleição e muito mais daqui 2 anos. Despontou uma liderança, não há dúvida disso. Ele teve 1.711.000 votos, não é pouca coisa em São Paulo. Uma evidência muito grande. Obviamente que ele tem agora um aspecto legal. Ele foi um pouco além, esse laudo falsificado pode lhe trazer inclusive a inegibilidade. Mas há um olhar da direita com preocupação em relação a esse comportamento, esse expoente que foi o Marçal e o próprio Bolsonaro, se for elegível daqui 2 anos, porque não há dúvida que o Marçal tem mais repertório do que o próprio Bolsonaro. Não sei se você faz essa mesma leitura, Kleber. A questão é que o Marçal, ele passou do ponto. Essa questão é que até onde ele pode ir pelo poder. Então, isso é preocupante. Então, isso é preocupante para quem pensa um pouco mais. A forma que ele age, ele não tem limite, né? Agora, outra questão também importante é que existe uma parcela do eleitorado que gosta do Marçal, que votou nele e não tem ideologia nenhuma. Então, existe, a gente sabe que tem aí cerca de 40% mais ou menos da população. Gosta pelo discurso dele, pelo que ele representa, pela facilidade de comunicação, pelo empreendedorismo, por tudo isso. Exatamente. Existe aí, Café, uma identificação de uma parcela da população com ele.
Seria uma ruptura do político tradicional. Exato. Nessa linha. Exato. E também a história humana, que pesa muito em eleição, como a gente já falou aqui. Ele começa, veio de baixo, lutou, chegou lá. Bem-sucedido. Bem-sucedido. E veio de baixo. E chegou lá, e quando chega em cima, ele desafia o sistema. Então ele acaba, gente dizendo, puxa, ele me representa. Que dá um contraponto com a Tabata, que plantaram muito que ela não se fez sozinha, né? Ela foi financiada, né, por aquele grupo, inclusive entre eles o dono da Ambev, né, que tem o recrutamento de algumas lideranças, encaminha para Harvard e tudo mais, e ali você faz um contraponto de alguém que se fez como o Marçal e alguém que foi feito, ou foi feita por um grupo de investidores. Teve uma ajuda, né? Ajuda. Exatamente. E aí, Jabor? Eu acho que o Marçal, ele vai sofrer uma rejeição do sistema, de quem domina o sistema político, inclusive no campo dele, ele incomoda demais. O bolsonarismo, a família Bolsonaro, pela ameaça que você já colocou, principalmente se o Bolsonaro conseguir reverter a inelegibilidade dele. Ele ameaça mercadologicamente o ramo evangélico, porque essa manifestação do Malafaia contra ele, virulenta inclusive, não foi porque o Malafaia ama o Bolsonaro, ama a política. O discurso do Marçal é tido como uma linha de cooptação de pessoas que atinge em cheio os evangélicos, e então ele vai ter uma rejeição do sistema. Agora, nos tempos atuais da política, às vezes um candidato se faz independentemente do sistema político, independentemente de partidos que hoje nem existem, né? Então vai ser interessante observar os próximos 2 anos. Mas você falou bem, ali é o sistema, né? E aí, se quiser frear, tem matéria-prima aí para isso, que é principalmente a elegibilidade. Antes da gente chamar o intervalo e fazer um recorte aqui em Bauru, Bizarra, vamos falar um pouquinho de Belo Horizonte, porque lá tem um candidato do PT, né? Acho que é uma das poucas capitais que o PT tá, ou não é PT? Não, lá? PL e PSD. O PSD do Kassab. PSD do Kassab. Como é que tá lá? O Faúd Noman, do PSD, tá na frente com 48%, e o Bruno Wengler, do PL, em segundo com 41%. Como é que você viu, Kleber, esse desempenho do PSD e o próprio posicionamento do Kassab dizendo que o Lula seria imbatível, portanto seria melhor que o Tarcísio recuasse, recandidatasse a governador para se preparar melhor para depois de 4 anos. Lembrando que o Kassab tem uma perna lá no governo federal e outra aqui no governo estadual. Ontem eu escutei algo assim: só existem 2 onipresentes, Deus e o Kassab. Boa. Inclusive falaram, se você estiver num tumulto, veja onde o Kassab está sentado e fique perto dele, que ele estará protegido. Realmente o Kassab é um caso à parte, né? Ele terminou a eleição realmente com uma quantidade gigantesca, que mais elegeu, pela primeira vez desbancou o MDB. Pela primeira vez em eleições municipais desbancou o MDB, com essa, parece-me que mais de 800 vitórias, né, me parece? Acho que dá 962 prefeituras então, ou 862 no país, né? No país. E no estado de São Paulo quase 300. Exatamente. Então, bom, aqui ele fez um trabalho bem antecipado, né, fazendo uma mudança partidária de muita gente. Aqui a prefeita de Bauru, o caso de Lençóis também houve uma mudança. Você tem aí todo um olhar diferente, né, sobre o PSD em nível estadual, né? Normalmente o prefeito, muitos procuram estar mais perto ali do governo, é natural, né? Cada governo que entra, o partido dele, muitos prefeitos migram, porque são bem convidados, quase que pressionados, na verdade. Lembrando que o prefeito pode mudar porque a eleição é dele, né, e não do partido. Exatamente, né? Exatamente. Então, o Kassab, o partido, o PSD, realmente cresceu muito. A única coisa que eu tenho visto aí, Café, que eu não sei o que vai acontecer a partir de agora, é o seguinte: o PSD convidou muitos prefeitos para se filiarem no partido. Então, houve essa quantidade muito grande, inclusive prefeitos que não foram eleitos pelo PSD, foram eleitos por outro partido. Boa parte tinha convite, inclusive, do PL, principalmente do PL, mas optou pelo PSD, até por influência do Kassab. Acontece que o PSD não honrou
o recurso eleitoral para boa parte dos prefeitos do estado de São Paulo. Então eu tenho escutado vários prefeitos reclamando muito e alguns dizendo que até podem sair do PSD porque ficaram muito chateados com contas para pagar agora porque o dinheiro não veio. Então muitas cidades aí receberam... A hora que a conta chegar, eles vão ficar. 30 mil reais, quer dizer, eu tenho um prefeito que eu conheço, por exemplo, tinha sido prometido para ele 98, cidade pequenininha, 98 mil reais. Vieram 30 mil reais e agora mais 10. Então, menos da metade, eles estão correndo para pagar a conta. Pode trazer algum desgaste. Pois pode. Jabor, para finalizar esse bloco. Isso, para arrematar, eu queria dizer que, na minha opinião e de muita gente, o grande vencedor desse primeiro turno chama-se Tarcísio de Freitas. Não só porque se manteve com o Nunes desde o início, pediu voto e etc, entre outros prefeitos, inclusive aqui em Bauru, né, no último momento ele entrou também na campanha da Suelen de forma mais incisiva, e isso reforça ainda mais a sua viabilidade eleitoral para 2016. Né? Só para fazer um contraponto, também perdeu a admiração de muitos bolsonaristas, de muitos à direita. Eu conheço muitas pessoas que ficaram decepcionados pelo posicionamento dele, principalmente atacando o Marçal e não só defendendo o Nunes, e também aquela história no voto no 55, colando ele ao Kassab. Muita gente começou a olhar para o Tarcísio, peraí, esse cara não me representa mais, ele não representa essa ala mais à direita, portanto, estou de olho em outro candidato. Isso verdade, também é verdade, mas eu acho que isso passa, viu? Ônus. Eu acho que isso passa com o tempo. Perfeito. Vamos fazer um intervalo? Rapidinho, viu? Se é repasse que vocês estão falando, tem um repasse milionário que todo mundo comentou do PT no primeiro turno pro Boulos de 30 milhões. Agora foram divulgados os novos repasses do Partido dos Trabalhadores, viu? 20 milhões de reais para a campanha de Boulos. É isso aí. O PSOL deu 30 milhões também. Também. 7h58, é hora de um rápido intervalo. Antes disso, vamos agradecer a parceria aqui com o Metropole Restaurante. Acabou de chegar no seu cafezinho, porque só estava falando de política, né? Veio até um pãozinho de queijo aí também. Um oferecimento de Brambila, acreditando no futuro, e de loteamento empresarial Bauru, o LEB. No primeiro bloco, nós fizemos um debate sobre principalmente as eleições lá em São Paulo, e nesse segundo e último bloco nós vamos fazer um recorte sobre as eleições aqui em Bauru, né? Debruçamos sobre os números. Eu, inclusive, ontem escrevi um artigo publicado no Jornal da Cidade dizendo: procuram-se mais de 83 mil eleitores, e é exatamente isso, né, o Jabor? É uma abstenção 10 pontos percentuais, quase 10 pontos percentuais maior do que a abstenção em nível nacional. No Brasil, cerca de 21% deixaram de comparecer às urnas, na média, e Bauru 30,45%. É muita gente não participando do pleito, né? Eu fiz o cálculo sobre a população total. Quem foi à urna não representa 44% da população total de Bauru. E aí, repetindo a abstenção de 2020, quando tinha pandemia, ainda você tinha essa situação que de fato era limitadora. Agora, eu acho que isso, Cafeu, reflete muito a política de Bauru, né? O desinteresse do eleitor, que a gente percebeu não só nesses números, mas também ao longo da campanha, nos contatos todos que nós temos, as pessoas se interessaram mesmo. Nos últimos dias, teve aqui até uma pesquisa da Quest aí, nacional, né? Que 4 em cada 10 decidiriam apenas no último domingo o candidato. Mas eu acho que a situação política em Bauru, que não é nada elogiável, que é desmobilizante, que é personalista, que não é de mobilização de militância, no mínimo de militância, né, que é o que se espera dos partidos, isso contribui para esse desalento. Aí outros fatores, claro, né, os novos tempos, né, do individualismo, as pessoas muito mais interessadas no privado do que na coisa coletiva, né? Há 30, 40 anos atrás, você se lembra, o Kleber, o Bizarro, a gente tinha uma preocupação com o coletivo maior na cabeça das pessoas. Hoje não, é minha casa e minha família e meu bolso, né? Como é que eu vou ganhar minha vida? Eu acho que tudo isso influencia um pouco, né? Coisas históricas, coisas pontuais, mas eu acho que acima de tudo, o jeito que os políticos de Bauru fazem eleição, que na verdade fazem política, é uma antipolítica, eu acho. Tem que mudar muita coisa, né? A própria Estela esteve conosco aqui na última quarta-feira, ela fez essa leitura, a Estela do PT, ela foi mais bem votada, falou, olha, o número de debates foi pequeno e também não houve contraponto, né? Muita gente questionou a coisa do antagonismo, né? Aquela história, e a gente tem sempre colocado, né, Kleber, aqui, que é plebiscitário, né? Se o eleitor está indo para um plebiscito, ele tem que ter o que é bom, o que é ruim.
E a oposição ao governo Suelen não soube posicionar o que eles entendem ruim. A hora que você espremia, parecia que os três propostas de governo das principais candidaturas caminhariam todos para o mesmo caminho. E aí, na dúvida, que é o que o Kleber sempre coloca aqui, ora, por que eu vou trocar quem está comandando a cidade se as propostas são muito parecidas? Eu sigo com esse que já está lá, pelo menos já está tudo estruturado. É mais ou menos por aí, né, Kleber? Então tem uma série de variáveis que acabam, de certa maneira, justificando. Ou seja, Bauru sendo uma cidade, polo regional, centro do estado de São Paulo, sede administrativa, com o segundo turno, que é uma coisa de conquista, foi incapaz de ter um debate à altura que pudesse efetivamente levar a esse segundo turno, para que nós pudéssemos até explorar melhor essas candidaturas. Porque no segundo turno fica aquela coisa dos dois candidatos. E aqui não é nada contra a Sueli, não. Ela tem todo o mérito ter ganhado no primeiro turno. Exato. Como tem em alguns lugares que tem segundo turno, também ganha em primeiro. Nós estamos dizendo do ponto de vista do conteúdo que a gente queria debater, né? Daquilo que a gente gostaria de explorar mais. A gente não conseguiu subtrair efetivamente aquilo que poderia ser, ó, você tem um caminho A, mas eu tenho um caminho B. O que mais trouxe para mim um olhar diferente foi a sabatina que nós fizemos aqui com o Chaides. Foi o único que trouxe à luz algo diferente, algo que a gente pudesse ver, alertando sobre os brancos, os clarões municipais, o abandono de obras, essa visão de urbanização. Os demais, você falava da saúde, mas assim, eu não vou seguir com a concessão, mas o resto era, eu vou construir hospital, eu vou fazer a mesma coisa. Eu diria que o Gazeta, naqueles poucos dias, ele entrou com essa proposta de discutir mais, até porque tem conhecimento da máquina, ele é um cara que se debruça sobre isso e ele injetou um pouco dessa discussão, mas tardiamente. Mas aí é um erro da federação. Total, porque você tem que ter um candidato, ainda mais um PT que é governo federal. Desastre. Jamais você teria que ter, primeiro, escolher por eliminação. Esse foi o grande detalhe. Exato. Racharam aqui, teve que ir para um direito. Imagina, alguém que está lá em São Paulo está escolhendo. Aí vai o Ricardo Crepaldi. Esse cara tem problema. Mas leva, ele sustenta ele. Até no nosso programa, eles já sabiam que o Ricardo Crepaldi não seguiria e ele estava escalado para sexta-feira. No domingo ele troca o candidato. A gente não podia dar espaço aqui pro Gazeta, porque já tinha dado espaço para a federação. Né? E a gente acabou não debatendo com o Gazeta. Exato. E realmente, se já optam ou pelo Gazeta, outro candidato mais contundente, mais firme, que pudesse fazer esse contraponto, você teria uma riqueza maior no debate. E aqui não é ataque pessoal, não, é ataque de ideias. A gente é contrário a ataque pessoal, ataque de ideias. Olha, esse modelo de concessão não serve, a minha opção é essa, por isso. Esse modelo da saúde não serve, o meu modelo é esse, por isso. E pegando os pontos que pudesse trazer também uma luz. Eu não sei o que vão fazer com a Coab, nenhum deles conseguiu dar nada sobre a Coab. Nada, nem a prefeita, nem qualquer oposição. Em Durbe, mesma coisa. Então, vulneráveis, 105 mil, ninguém entregou nada nesse aspecto. Então, ficou aquela história, bom, se não tá bom, mas também mudar por quê, né? Já que os outros. Então, foi realmente uma campanha fraca, né? Você que trabalha muito em campanhas, né? Meu caro Kleber, estuda para isso, tem repertório, porque é um estudioso da área, um cientista desta questão e tem toda a competência para falar, certamente você tem uma leitura bem adequada disso. Né? Olha, Cafeu, na verdade, a maior parte da população, ela tá preocupada com o sustento do dia a dia, com o emprego, com colocar comida na mesa, com a saúde, habitação. Então, é essa preocupação da maior parte da população. A política, ela não é uma pauta da vida das pessoas. Então, cabe ao político instigar, cabe ao político despertar na população a importância de um embate político, de uma eleição. Como é que se faz isso? Trazendo os temas principais para o debate. Então, hoje, a gente tem as redes sociais, por exemplo, que elas podem ser muito bem usadas para isso. E quando você traz o problema, traz o assunto para a rede social, seja em live, seja no seu dia a dia, com caixinha de pergunta nas redes sociais, quando você faz tudo isso, você envolve mais a população. Então, está faltando esse envolvimento. E como a estrutura de assessoria da Sueli é boa. Acabou a eleição,
que é normal do candidato? Vou dar um tempo, vou descansar, vou para casa, vou tirar férias. O que ela fez? Sai domingo à noite no calçadão dizendo que retomou a obra. Ontem ela foi numa outra área dizendo que está sequenciando. É como se continuasse em campanha, demonstrando que, ó, não foi só retórica lá. Então isso é pensado, isso tem estratégia, né? Que é aquela coisa de, além de vencer, estou mostrando que vocês votaram certo. Eu acho que isso é um sinal. Claro, difícil para os demais fazerem isso. Mas o que aconteceu com quem perdeu? Murcha. E eu uso sempre uma frase que sempre norteou a minha vida. Quando eu caí, eu tentei sempre cair de pé, para poder dar um novo salto e levantar. Então, as pessoas têm que ter também essa leitura de que, por vezes, uma derrota pode ser um grande impulsionamento para uma nova vitória em outro campo, numa outra área ou no próprio campo, né? Inclusive aqui vem uma observação para quem está criticando os eleitores da Suelen. Por quê? Um dia ou outro vai precisar deles, né? E já tem político dizendo o seguinte, ó, tá vendo? Votou nela, fica com o problema da água. Amanhã você vai pedir voto para essa mesma pessoa. E não vai estar a Suelen na parada e falar, não, você falou para eu cuidar da minha vida e... Ora, o processo democrático é isso, a pessoa escolhe por paixão, por admiração, por torcida, mas é legítimo. Eu não posso, né? Eu não guardo amores pelo governo dela, tem muitas críticas ao governo dela, mas fez a campanha que tinha de ser feita. E aí, o que tem que fazer? Processo democrático é isso. Nem todo mundo vai ganhar, nem todo mundo... Agora, tem que saber perder e saber ganhar. E nesse aspecto eu estou entendendo que ela está fazendo o correto. Ela está mantendo viva não só a militância, mas o comportamento proativo em relação à cidade. Isso, só um pouquinho, Kleber, antes de você falar, você tirou da minha boca a palavra proatividade. Os demais candidatos foram reativos não só agora, o tempo todo. E, aliás, todas as declarações dos derrotados que eu vi foram melancólicas, foram tristonhas, foram no sentido de criticar eleitor, que é o que você acabou de dizer, que não tem sentido. Não, parece que não abstraíram nada de positivo dessa campanha para levar adiante, né? E não assume uma certa responsabilidade de que podiam ter feito mais. Exato. Né? Eu acho que nesse aspecto em São Paulo o Marçal também deu uma liçãozinha, reúne todo mundo, dizem que pagaram R$97, mas ele faz uma plateia, tudo bem, você pode não ter concordado com tudo que ele falou lá, mas ele demonstrou pro público dele e até pros recortes, olha, tô vivo. Faltou até elegância aqui em Bauru, no mínimo, pode ser até falso e soar falso, mas desejar um bom governo para quem ganhou. Quer dizer, você vê a pobreza aqui. Lá na Câmara acabou acontecendo, o próprio Meira falou e tudo mais, mas não foi. Eu acho que assim, o reconhecimento público, né? Olha, em nota, o partido reconhece e deseja bom, e vamos continuar na oposição. Vamos à próxima. Pensando na cidade e tudo mais, entendeu? Então, isso tudo vai tirando representatividade, relevância do candidato, porque vai voltar daqui um ano e pouquinho, se for candidato a deputado estadual ou federal, tentando retomar esse mesmo público, e é muito tarde. Ciclo vicioso, né? Não virtuoso. E com redes sociais, né? A eleição de 2026 começou já, né, o Kleber? Claro, começou com a eleição dos prefeitos, que vão ter grande importância na eleição de 2026, porque quando você vê um determinado partido elegendo mais prefeitos, mais vereadores, ele fica mais forte para apoiar determinado candidato. Mas eu queria fazer uma observação também, Cafeu, que quando termina a eleição, quem perdeu deve ir e agradecer, ser muito grato a quem votou nele. Porque tem uma quantidade de pessoas... alguns postaram na internet, mas assim, agradeço o número de tanto. Isso, mas é importante ir gravar um vídeo, até visitar determinadas regiões onde aquele candidato foi bem votado, porque ele vai precisar disso no futuro. E mais do que isso, essas pessoas entendem, puxa vida, perdemos juntos, mas vamos continuar juntos. E não simplesmente passar a culpa para o eleitor, até porque o eleitor não tem culpa nenhuma. Se não foi convencido pelo candidato que ele é melhor do que o outro, por que eu vou votar em determinado candidato? Cabe ao candidato me convencer. Se ele não convenceu, alguma coisa deu errado, né? Ou o opositor é muito bom, ou ele não soube tocar no problema para que a população entendesse qual é o problema e tivesse essa vontade de mudar.
Então, o que tem que ser feito após uma eleição é o seguinte: será que os candidatos estão fazendo isso? Eu não falo só Bauru, não. O país, de uma maneira geral. Terminou a eleição, reúne a equipe. Faz uma avaliação. Onde nós erramos? Por que a gente perdeu tanto voto? Né? Onde nós podemos melhorar? Isso sim é planejamento, é estratégico. Não é simplesmente, perdeu, acabou e vamos para a próxima. Não é isso. E aí, né, uma leitura do colégio eleitoral, né? O próprio JC trouxe, a gente repercutiu aqui, que a Suelen perde na Zona Sul e ganha nas outras zonas eleitorais que são periféricas. E aí também é a questão do nicho, né? A gente pode não concordar e eventualmente achar que o uso, por exemplo, da religião não seria adequado, mas há uma realidade do crescimento dos evangélicos e cada vez mais unidos e cada vez mais envolvidos com a política e cada vez mais entendendo que, às vezes, uma colocação de um pastor, um posicionamento, mesmo que não no púlpito, mas só de benzer o Kleber lá na igreja já é suficiente. Então, também não ter um aceno. O Raul pensou nisso ao buscar uma vice-pastora, né? Mas nem sempre você tem esse candidato disponível e você tem que montar uma estratégia para poder chegar até ali, porque mesmo nessas religiões há sempre um certo racha, né? E você tem que mapear isso para atingir. Em resumo é o seguinte: majoritariamente você tem eleitores periféricos e não adianta você fugir dessa realidade. Você não vai ganhar eleição com Zona Sul, com a elite da cidade, com aqueles que eventualmente, entre aspas, comandam. Acabou o negócio de voto por cabresto, eu sou o patrão, o empregado vota em quem quiser, até crime eleitoral fazer isso, entendeu? Então é uma leitura equivocada de nichos, e aí é o problema também, viu, Jabur, da bolha, sabe? O entorno, né? Vale isso para a Sueli e vale para todo mundo, né? A Sueli, por vezes, acha que ela está emplacando tudo porque a bolha fala que tá, mas não é bem assim. A gente sabe no dia a dia aqui as críticas que vêm, mas às vezes no entorno do candidato, lá tá o Kleber, tá lá, tá tudo dizendo, o Kleber não tá bom, não, conversei com meus amigos, não, vai em frente, você tá bem, que não sei, quer dizer, essa bolha também pode destruir o candidato, né? Não tenha dúvida, e aí é que aparece ou não um líder. O líder não se sujeita a bolha, não se sujeita só a elogios, não é? O cidadão comum gosta de elogio apenas, né? O político comum, aliás, e o líder não. Só uma observação: a Suelen nem perdeu na Zona Sul, né? Ela ganhou com um percentual menor, né? Que em alguns colégios a Chiara foi melhor que ela. Um ou outro sim, mas de uma forma geral, na 23ª zona eleitoral, que é a Zona Sul. A Chiara teria tido um percentual superior a dela na Zona Sul. Pelo menos foi a leitura que eu fiz. A Zona Sul é a 23ª zona eleitoral. A Suelen venceu com 42% e a Chiara teve 25% na 23ª como todo. Centro e Zona Sul. Tá. A 300ª e a 387ª, aí a Suelen vence com 65%, 70% dos votos. Mas você citou o movimento evangélico, né? É muito interessante observar, e qualquer análise, né, Kleber, deve passar pelo movimento evangélico, que surgiu com força, começou a crescer nos anos 80, a Igreja Universal, nos anos 90. Nitidamente constrói um projeto de poder, e agora nos anos 2000 esse projeto de poder dos evangélicos se alinha ao ressurgimento com força da direita brasileira. Sim. E aí a pauta moralista fica muito forte. Um dos pilares da eleição da Suelen certamente passou por isso. E aí você tem também pastores se manifestando mais, como o Malafaia, por exemplo, né? Tendo até ativismo político. Exatamente. Coisa que não se via e não se vê na Igreja Católica, por exemplo, né? E outras religiões. Bom, em relação à Câmara Municipal, está tudo em aberto, né, Jabur? Porque nós temos no dia 1º a Estela comandando, porque ela foi mais bem votada, ela vai passar vai diplomar a prefeita, né? Vai ser até curioso ver essa cena, né? E logo na sequência tem. Pela nossa avaliação aqui, dos 21, cerca de 13 estão alinhados. O Natalino foi dada uma coringada nele, uma peitada nele, e aí, Natalino, o PDT, em tese é a oposição. O Natalino disse que vai seguir ali o partido, mas já tivemos o Serginho Brão e também o Fabiano Mariano. O Fabiano Mariano veio aqui, disse que era grato ao PDT e tudo mais, e começou a votar com a Sueli, ele teve que migrar nas eleições para outro partido.
partido, né? Então o PDT não tem conseguido emplacar um vereador que seja obediente, entre aspas, né, àquilo que tem o partido, né? Então, se o natalismo pender para cá e para lá, certamente vai ser uma mesa da situação, né? Isso reflete o que são os partidos no Brasil, né? O PDT tem um traço, um viés ideológico marcante, marcadamente de centro-esquerda. Tuga como uma grande liderança. Mas na hora de montar a chapa de vereador, mesmo às vezes o candidato a prefeito não tem afinidade com o que é o partido, a origem do partido pelo menos, e acontece isso, né? Você lembrou bem, o Serginho Brum foi enquadrado várias vezes e acabou não ficando com o partido e ficando com o governo, até que não aguentou e foi embora, né? Agora, aí no colo dele uma transferência da esposa, aí ele sai, né, dizendo, tendo esse motivo. Né? Pois é. Nesse aspecto, Café, só aqui pra gente deixar registrado aqui para os anais da história, né? O quociente eleitoral em Bauru acabou ficando naquilo que a gente falou ao longo dos meses em 8.200 votos aproximadamente. Como é o quociente eleitoral, que é a eleição proporcional do vereador? A eleição do prefeito é majoritária. 169 mil votos válidos, divide-se por 21 cadeiras e vê-se o quociente, que é o número a partir do qual os partidos fazem o primeiro vereador. E nós, que nunca fomos candidatos, sabemos fazer matemática e apontamos esse número, né, logo de saída, inclusive com ou não o ISO filho, lembra disso, né? E porque o ISO vinha de uma pesquisa com 8%, a gente falava, olha, se for 8%, esse quociente cai para 7.800. Com o ISO ali, aí no fim o ISO foi insignificante no montante, porque ele ficou com 2,4% só, nós batemos ali múltiplos de 8.000, deu 8.200 e é mais ou menos esse número que a gente tem que trabalhar de maneira útil. E uma curiosidade rapidinha também, dos 14 partidos que fizeram vereadores, 8 atingiram o quociente ou passaram. E outros 6 não, mas entraram pela sobra. Foi de uma redistribuição do cálculo, que é quando você tem, porque dividido por 21 não dá um número certo, e aí você faz todas as cadeiras até completar, e aí você vai trazendo esses que estão lá. Lembrando, né, que a eleição para a Câmara de Vereador, como é para deputado estadual e federal, ela é pelo quociente eleitoral para dar representatividade, não é uma corrida de quem chega na frente, diferentemente das majoritárias, como o Senado Federal, governador, prefeito e presidente da República. 8h26, terminamos mais um programa, o Café com Política. Obrigado, Jabur, preparando lá o jornal, tudo certinho para esse fim de semana. Tudo certinho. Queria fazer um registro aqui, um elogio a Reginópolis, que elegeu 5 mulheres vereadoras e 4 vereadores homens. Majoritariamente mulher lá. Majoritariamente. Parabéns a Reginópolis e aos seus eleitores, e Timburi também, na região da minha grande Bernardino de Campos, que elegeu esse mesmo número, 5 mulheres e 4 homens para a Câmara Municipal. Um bom final de semana a todos. Um abraço, Kleber. Um abraço a todos que nos acompanham nessa manhã. Bom, o Café com Política volta na próxima sexta-feira, às 7h30. Eu e o Bizarra voltamos na segunda-feira com o Cidade 360. Você uma excelente sexta-feira, um ótimo final de semana. Até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau. Café com Política. Oferecimento Brambila. Acreditando no futuro.